A paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, por estar aí prestigiando nossos conteúdos. O canal Teologia Cristã em Foco tem o prazer de apresentar para você conteúdos como pré-aulas de EBD, ensinos acerca de teologia bíblica cristã, assuntos importantes da obra de Deus, vários conteúdos relacionados à fé cristã e ao ensino da palavra de Deus, você encontra aqui em nosso canal. Inscreva-se se você não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a doutrina de Deus, ou seja, teologia. Se existe ou não uma suprema inteligência pessoal, infinita e eterna, onipotente, onisciente e onipresente, o Criador, sustentador e governante do universo, imanente em tudo, ainda que transcendendo a tudo, gracioso e misericordioso, o Pai e remidor da humanidade, é sem dúvida o mais profundo problema que possa agitar a mente humana. Jazendo à base de todas as crenças religiosas do homem, está ligado não apenas à felicidade temporal e eterna do homem, mas também ao bem-estar e progresso de toda a raça. Assim falou o Winterthur. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia. Elas não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. A Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Logo no primeiro versículo você encontra esta expressão. Olha, por conseguinte, nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia. E a Bíblia diz que não só ela mesma dá testemunho, como também a criação. Toda a criação, ela fala do infinito poder de Deus. Um dia mostra sabedoria a outro dia, e uma noite mostra a outra noite o que Deus tem realmente feito na esfera do universo. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é um Deus autoexistente que tem vida em si mesmo. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus, nem ao agnóstico declarado que nega a possibilidade de saber se existe Deus ou não. Também não tem valor para o incrédulo que rejeita a revelação de Deus. E por isso mesmo, o Deus da revelação é rejeitado por aqueles que não creem. Mas nós, os cristãos, na sua maioria dos brasileiros, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Deus. Em nossas cédulas do real, está escrito assim: Deus seja louvado, graças a Deus. Então, o ateu rejeita o conceito de Deus por não ser capaz de descobri-lo no universo material. Deus, porém, sendo espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. Deus é espírito, como disse o Senhor Jesus Cristo à mulher samaritana. Deus é Deus que habita nos céus e está sentado no seu trono de glória, mas é um Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo, que mantém relacionamento com as suas criaturas e com o universo que ele criou. Deus não é um Deus ausente. Veja o que disse Chalmers: para asseverar categoricamente a não existência de Deus, o homem se vê obrigado a arrogar-se
à sabedoria e à onipotência de Deus. Precisa explorar até os confins do universo para estar certo de que Deus não está ali. Há de interrogar a todas as gerações da humanidade e todas as hierarquias do céu para estar certo de que eles nunca ouviram falar em Deus. Quem disse foi Chalmers, está aqui registrado nesse material que estou aqui em mãos. Então, meus amados, meus diletos ouvintes e amigos, você que é realmente membro, você que não é inscrito, você que apenas assiste nossos vídeos, eu te convido a você que não é inscrito, inscrever-se nesse canal, porque nós vamos ter aqui muito material importantíssimo. Vamos falar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os anjos, sobre o homem, o pecado, o juízo. Vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre muitas coisas aqui nesse canal. E você não pode perder esses conteúdos, tá bom? Então, Deus, ele é autoexistente, ele é todo-poderoso, ele é o arquiteto do universo. Vamos falar mais à frente, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu não vou deixar ficar um pouco longo. E eu quero resumir, mas futuramente teremos outros vídeos na sequência falando sobre a pessoa de Deus, falando sobre seus atributos, sobre sua personalidade, sobre seu poder, sobre sua obra. Então, teremos vários vídeos porque nós temos vasto material para falar sobre isso. E também a nossa própria experiência com este Deus já é também motivo de nós sermos testemunhas desse Deus maravilhoso, criador e sustentador de todas as coisas. A Ele eu sirvo, a Ele nós os cristãos o servimos. Então, a crença universal, veja aqui o argumento decorrente da crença universal estabelecido pela razão. Há um certo número de argumentos que, embora não sejam aceitos como provas concludentes, acerca da existência de Deus, podem, apesar disso, ser considerados como provas corroborativas. Não estamos aqui dizendo que você não crê em Deus. Estamos aqui apenas falando que realmente Ele existe. Crendo você ou não, Ele existe. Se você crê que Ele existe, Ele existe. Se você não crê que Ele existe, mesmo assim, Ele continuará existindo e existindo para sempre, porque Ele é um Deus eterno. Romanos 1, 19 a 21 e o versículo 28 diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui o apóstolo Paulo falando em Romanos, na carta aos Romanos. Aqui é palavra de Deus, não é argumento de homem, não é argumento de religioso, aqui é a palavra de Deus. Então, o argumento baseado na crença universal não pode ser desprezado. Evans escreveu e deixou esse escrito aqui. O homem em toda parte acredita na existência de um ser supremo ou seres a quem é moralmente responsável e a quem necessita oferecer propiciação. Tal crença pode ser crua e mesmo grotescamente representada e manifestada, mas a realidade do fato não é mais invalidada por tal crueza do que a existência de um Pai
é invalidada pelas cruas tentativas de uma criança para desenhar o retrato de seu pai. Então, mostra que a crença universal aponta para um ser superior, supremo, a um Deus que alguém fala que um Deus, talvez exista um Deus, mas nós, os cristãos, afirmamos, existe o Deus Todo-Poderoso. Existe ainda também o argumento de causa e efeito. É um princípio aceito que todo efeito deve ter uma causa adequada. Por conseguinte, todos os elementos que são possuídos de qualquer efeito devem residir, ainda que seja apenas potencialmente, dentro da causa. Há certos elementos que são característicos do universo material e que indicam a existência de Deus conforme o conhecemos por meio da revelação divina. Observe o que está escrito aqui agora. Eu vou ler na íntegra. Galeno, célebre médico de inclinações ateísticas, depois de ter feito a anatomia do corpo humano, examinado cuidadosamente seu arcabouço, visto quão adequada e útil é cada parte, percebido as diversas intenções de cada pequenino vaso, músculo e osso, e a beleza de todo aquele conjunto, viu-se tomado pelo espírito de devoção e escreveu um hino ao seu Criador. Deve ser realmente insensato o homem que, após estudar plenamente o seu próprio corpo, possa conservar-se ainda ateu. Escreveu Arvini. Então a questão é, existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus é o Deus que governa tudo. Tudo está sob o seu controle, tudo está no controle das suas mãos. O profeta Daniel disse, ele é o Deus que governa no reino dos homens. O poder, a honra e a glória pertence a este Deus. Esse vídeo fica por aqui, nós voltaremos a falar sobre a grandiosidade deste Deus, que é o Deus que nós servimos. A todos, nosso muito obrigado, até um próximo vídeo.